Pais queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu não estava planejando gravar esse vídeo, mas eu acho que quando a gente recebe assim o entendimento, a graça, é muito válido fazer naquele momento que você está recebendo de Deus aquela mensagem, você está sentindo naquele envolvimento ali com o Espírito Santo, porque eu acredito que assim faz toda a diferença. E eu já tô até com roupa de dormir, eu vou deixar só essa partezinha aqui de cima aparecendo que não vai mostrar nada. E eu tava ali fazendo uma oração e eu senti tão forte a presença do Senhor, tão forte, assim, a direção do Espírito Santo. E eu sei que tem muitas coisas que não tem necessidade da gente explicar para ninguém. Por quê? Porque as pessoas, elas só entendem aquilo que realmente elas querem entender. Então, se você se explica para alguém que não quer entender aquilo que você está falando, você pode se esforçar, você pode fazer o seu melhor para poder explicar para a pessoa. Mas se ela não quer entender, no final das contas, ela vai tirar por verdade aquilo que ela já tem desde o princípio. A ideia dela, o pensamento, a visão dela vai sempre prevalecer. Então não adianta a gente querer explicar para quem não quer entender. Eu me recordei agora de um sonho que eu tive. Inclusive, eu confesso para vocês que eu não sou muito assim, já fui, mas hoje em dia eu já não sou assim tão voltada para sonhos, para visões, revelações, porque eu entendo que o Espírito Santo ele fala assim através de sonhos. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje uma experiência assim de sonho, mas hoje eu já me sinto mais voltada para a Bíblia, para a palavra. Eu acredito sim em sonhos. Só não me baseio tanto por eles. Mas quando o sonho, quando a visão, quando a revelação, ela tem uma base bíblica, sim, eu acredito. E eu dou 100%, de credibilidade para isso. E eu tive um sonho que eu achei muito interessante. Apesar de não ser voltada muito para sonhos, eu achei muito interessante. Inclusive foi com uma irmã muito querida. Não vou falar o nome dela, mas uma irmã muito querida. E eu estou passando por uma situação, não vou entrar em detalhes. Como eu falei, não adianta a gente querer explicar, não vou entrar em detalhes. Mas no sonho eu tentava explicar para essa irmã. E eu falava de detalhes, explicava. E ela assim, o que acontecia? Ela ouvia o que eu estava falando, só que ela ia se afastando, ela ia andando para trás. E ela ia falando outras coisas, assim, combatendo com aquilo que eu estava falando, mas ela falava coisas totalmente diferentes do que eu estava falando para ela. Eu explicava de um jeito e ela combatia com outras palavras, como se eu estivesse falando outras coisas, e ela ia se afastando para trás, andando para trás. E eu estava junto com meu esposo e eu falava assim, nossa, mas não estava falando nada disso, não é isso. E aí eu tentava falar mais alto e explicar para ela. Não é isso que eu tô falando assim. E aí ela ia se afastando, andando para trás, e ela combatia com palavras totalmente contrárias, diferentes, que não tinham nada a ver com aquilo que eu tava falando para ela. E aí o meu esposo falou assim, não adianta você querer explicar para alguém, isso ele falou no sonho, não adianta você querer explicar para alguém que não quer ouvir a sua explicação. E verdadeiramente, esse sonho ele é real. Então, se você está passando por uma situação em que você se depara com uma pessoa que não concorda, que não tem aquela visão, que ela não vai compreender aquilo que você está passando, eu quero dizer para você hoje, não fica se esforçando. E eu tentava falar mais alto, quanto mais ela combatia com outras palavras, eu tentava falar mais alto, explicando para ela a minha verdade, mas ela não entendia e ela se afastava cada vez mais. Então não tente se explicar para quem não quer explicação. Não tente receber o apoio de todo mundo, porque nem todo mundo vai concordar com você. Tudo que você fizer vai dividir opiniões. Você pode estar certo, você pode estar errado. Estando certo, pode ter uma pessoa do seu lado ou ninguém. Isso não vai definir se você está certo ou errado, quantas pessoas tem com você. Você pode estar errado e pode ter 1000, 1 milhão te aplaudindo.
E isso também não vai definir se você está certo ou errado. Quem está junto com você ou quem está contra você não define se você está certo ou errado. Isso são só opiniões. Então, uma coisa que você tem que ter certeza é que Deus está na direção da sua vida. Se Deus está na direção da sua vida, confia. Vai com tudo, confia no Senhor, porque Ele vai garantir, independente se tem pessoas do seu lado ou contra você. Não fique gastando a sua energia tentando se explicar para quem não quer explicação, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Confia no Senhor, que a sua vida esteja dentro da vontade, esteja no centro da vontade do coração de Deus. E você venha ter essa confiança, essa certeza que se Deus está com você, se Ele te garante, se Ele está te dando essa direção, independente de quem está com você ou contra você, saiba que você está no seu caminho certo. Esse é o seu caminho. Não queira trazer todo mundo junto com você. Principalmente quando você toma decisões e essas decisões trazem mudança para a sua vida. Não queira levar todo mundo com você, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Simplesmente isso. Tem coisas que acontecem com você em que você está vivendo junto com pessoas, em certos momentos ali, aquelas pessoas por aquele tempo, elas vão estar com você, mas muitas vezes Deus ele vai tirar você de um lugar e vai colocar você em outro. E lá nesse outro lugar, talvez você fique sozinha por algum tempo. Isso acontece quando a gente muda de escola, quando a gente talvez muda de sala, né? Você muda de etapa, tem colegas da sua escola que não passou junto com você. Isso acontece em todas as fases da nossa vida. Tem pessoas que não vão junto com a gente, infelizmente. Quando você tá numa série e ali os seus melhores amigos, né? Eles não passam de ano, você vai para a fase seguinte. Você vai para a série seguinte e eles vão ficar lá, eles foram reprovados, eles vão repetir ali. Acontece também, talvez, da gente não passar na fase. E a gente precisa passar. A gente não pode simplesmente ser colocado em uma fase avançada na frente sem ter aprendido a fase anterior. Não pode, não tem como, não vai. Isso não vai ser edificante para a nossa vida. Então, não queira levar todo mundo junto com você, não queira ir com todo mundo, porque você tem o seu tempo. Você tem a sua fase, você tem que passar pela sua fase, você tem que absorver tudo que essa fase tem para te ensinar. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Eu não falei no começo do vídeo, mas para quem não me conhece, chegou aqui através desse vídeo, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. E meu nome é Fabiana. Já te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Grande beijo no seu coração, fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau!